Salve, salve, companheiros e companheiras. Meus cumprimentos às trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, às manas, os manos e as monas, a todas, todos e todes que nos escutam. Eu sou Tárcia Brito e tô aqui com a minha querida Luísa Cardoso. Nós falamos diretamente do podcast Vozes do Poster. Então, minha gente, esse podcast foi construído por muitas mãos. E estamos aqui representando a turma de 2021.1 do Programa de Pós-Graduação em Política Social e Território da Universidade Federal do Recôncavo. Nos pretendemos alinhadas ao entendimento de uma universidade socialmente referenciada. Por isso, as questões de discussões sobre qualquer temática aqui apresentadas serão feitas com uma linguagem acessível para a maioria das pessoas. E aí, minha companheira, diga lá, qual temática a gente traz para a roda? Oi, Lu! Hoje vamos abordar uma categoria amplamente discutida nos estudos das ciências humanas. Alguém aqui já deve ter lido ou ouvido algum tipo de referência ao Estado. Aqui nós vamos nos referir ao Estado com E maiúsculo, para demarcar que falamos de uma instituição politicamente organizada. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar dessa categoria, acredito eu. Mas poucas pessoas se sentiram seguras para responder questões como: o que é o Estado? Qual o seu papel? Como se constitui e age? Quais suas implicações para as políticas sociais e nas vidas das pessoas? Sim, o Estado parece algo muito inacessível, né? Para responder essas perguntas, vamos percorrer os principais conceitos, posicionamentos teóricos e reflexões sobre o Estado e suas multideterminações sociais, políticas e históricas, que dão régua e compasso a essa importante categoria analítica para a compreensão e leitura do mundo contemporâneo. Chega! Falta comida, sobra pimenta. Chega! Repressão não me representa. Chega! Porrada pra quem ama esse país e bilhões desviados debaixo do meu nariz. Chega! Contas, taxas, impostos, cobranças. Chega! Tudo aumenta, menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão para as empresas que cometem crime ambiental. Chega! 1 para o crack, 2 para a cachaça. Chega! Pânico, morte, dor e desgraça. Chega! Lei do mais forte, lei da mordaça. Desce até o chão na alienação da massa. Chega, de Gabriel o Pensador. Minha gente, o pensador brocou, como diz a galera, refletiu criticamente sobre o Estado. Ele trouxe à tona cenas do cotidiano, conseguiu desvelar o Estado e sua atuação na sociedade, como ele se apresenta e o que ele pode representar. Isso mesmo, arrasou, Lu. Agora vamos para concepções de Estado. Grande parte dos estudos em ciência política se utiliza da definição formulada por Max Weber. Opa, vamos abrir um parêntese aqui para explicar. Max Weber, intelectual, jurista e economista alemão, considerado um dos fundadores da sociologia, concebe o Estado como o monopólio da violência legítima em determinado território. Vamos dizer de forma prática, o Estado tenta ser a única instituição a qual a população reconhece o direito de praticar a violência. Weber traz: o Estado é uma relação de homens dominando homens, relação mantida por meio da violência legítima. Ele é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Marx é um ator requisitado na compreensão de Estado. Em conjunto com seu parceiro, Engels, vai mais adiante, sustentam que o Estado não é o representante da sociedade ou do interesse da coletividade, mas sim uma instituição a serviço de um grupo da classe dominante e contra outros grupos menos favorecidos. Nessa perspectiva, na concepção de Estado em Marx, esse é essencialmente classista, ou seja, se funda, age e opere como representante de uma classe e não da sociedade em sua totalidade. Minha companheira, mas é como é na vida, né? Nem todo mundo pensa igual ou constrói as teorias de mesmo modo.
Para além deles, tem também um moço chamado Gramsci. E ele vai dizer o seguinte para a gente sobre o Estado. Ele fala que o Estado pode ser identificado em uma perspectiva político-pedagógica, em que indivíduos de um grupo social desenvolvem esforços para criar um novo tipo de homem e de cidadão. E aqui, quando ele se refere ao homem e ao cidadão, ele está dizendo da pluralidade de pessoas, né? De homens, mulheres e tudo mais que possa existir aí enquanto gente na vida. Essa ação é articulada com a sociedade civil e com o sujeito individual. Assim, mais do que uma estrutura burocrática de controle e de regulação, com funções clássicas de legislar, administrar e julgar, como observamos no mundo contemporâneo, Gramsci, ao falar de Estado, insere uma nova função estratégica, a de determinar uma diretriz política, que significa também um novo modo de produção. É nesse sentido que o Estado se apresenta como uma nova ordem intelectual e moral, que age na dimensão de uma realidade a ser buscada, um Estado ampliado. É isso, né, minha gente? A sociedade brasileira surgiu às sombras da violência escravocrata e foi estruturada no parasitismo. Emprestou, desde seus primórdios, influências na conformação do Estado que se expressam em um Estado e sociedade patrimonialista, patriarcal e subordinados aos interesses e necessidades dos países centrais. Um tipo de Estado institucionalmente dominado por uma classe que subordina outra aos seus interesses. É aquela história, né? O patrão que está pensando nele, na sua acumulação de riquezas, nas terras que vai comprar, na sua propriedade privada, mas não está atento àquilo que há enquanto necessidade da classe trabalhadora, do corre para sobreviver e para construir um bem viver. Dessa forma, concebemos que o Estado, enquanto instrumento da burguesia e para a burguesia, se desenvolve com considerável zelo aos princípios do sistema capitalista de produção e atua com necessária atuação ao lucro privado, de forma que não expõe as condições gerais de desigualdade entre as classes. Conforme seu desenvolvimento, compreendemos como opera não só a estrutura institucional legitimamente organizada, mas também como se processa a priorização da política econômica em detrimento das intervenções estatais. É a partir do papel do Estado, de seus investimentos, estruturação e manutenção de uma logística própria, que se organiza as condições necessárias e fundamentais para o desenvolvimento e povimento da elite dirigente. Quem está ganhando aí são eles, e não nós. Dessa perspectiva, compreende-se a intersecção provocada entre Estado e economia, que está estrategicamente engajada na potencialização dos lucros e no acúmulo de riquezas. E que acúmulo de riqueza, hein, Lu? É fundamental que o Estado seja apresentado sobre suas variáveis, possibilidades de atuação, de modo que fique evidente suas determinações sociais, históricas e políticas, sobretudo a partir das questões sociais contemporâneas. O Vozes do Poster de hoje trouxe o Estado para demonstrar que a concepção do Estado é diversa, o Estado pode assumir uma posição de classe, o Estado poderá ser agente legítimo de violência, o Estado possui multideterminações sociais, culturais e políticas, é regulador das relações sociais. Precisamos estar sabidos e sabidas, ocupar e resistir. Façamos a luta, sempre.